Claro, perguntas que mudaram o mundo. Ao longo da história, as mulheres se fizeram muitas perguntas. Esses questionamentos levaram-nas a subir muitos degraus na luta pelos seus direitos. No Brasil, figuras importantes ajudaram a pavimentar esse caminho. Mas, afinal, ele foi o mesmo para todas? Já adianto que não. Embora compartilhem de alguns questionamentos, as diferenças raciais e econômicas ao longo da história colocaram algumas mulheres à frente de outras na largada. A luta pela educação feminina no Brasil explica um pouco esses diferentes pontos de partida. Nízia Floresta, considerada a primeira feminista brasileira, foi pioneira na defesa da educação formal para meninas no país. Movida por seus questionamentos, fundou em 1838, no Rio de Janeiro, o Colégio Augusto. Lá, as meninas tinham aulas de ciências, matemática, idiomas, entre outras coisas para além dos dotes domésticos. Mas, em 1838, quando o colégio é fundado, a escravidão ainda era vigente no Brasil. 40 anos depois, um decreto garantiu aos negros libertos o direito de estudar, mas a lei só era válida para os homens. A escravatura em si acaba somente em 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Hoje, as mulheres ultrapassam os homens no nível de escolaridade. Segundo uma estimativa de 2016, cerca de 73% delas concluíram o ensino médio, contra 63% da classe masculina. Mas, ser maioria nas escolas se reflete em reconhecimento no mercado de trabalho? Não muito. Segundo um levantamento do IBGE de 2018, em média, as mulheres ganham menos do que os homens, mas enquanto as brancas estão acima dos homens negros na pirâmide salarial, as negras ficam na base, recebendo menos do que todos. Outra história notável das mulheres é a luta por direitos políticos. No início do século XX, Berta Lutz, membro da elite intelectual brasileira, traz para o país ativistas dos movimentos sufragistas internacionais. Ela inicia uma campanha pelo voto feminino e participação política, até que em 1927 vem a primeira vitória com o voto feminino aprovado no Rio Grande do Norte. Mas é só em 1932, com o novo Código Eleitoral, que todas as mulheres brasileiras ganham o direito de votar e serem votadas. O que leva à eleição de Carlota Pereira de Queiroz como deputada federal em 1934, a primeira mulher eleita no Brasil. Embora outras tenham surgido de lá para cá, atualmente apenas 15% da Câmara dos Deputados Federais é feminina. As negras seguem em desvantagem, sendo apenas 2,5% do Congresso. Mas, mesmo reduzida, a participação feminina na política levou a algumas conquistas. Em 1985, é criada em São Paulo a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, mas só em 2003, o Canal Nacional de Denúncia para Casos de Violência contra a Mulher, 180, é ativado. Em 2006, é criada a famosa Lei Maria da Penha, que pune e coíbe a violência doméstica. E em 2015, tivemos a conquista mais recente, que foi a Lei do Feminicídio, que legisla os homicídios motivados por gênero. Apesar disso, entre 2007 e 2017, o número de mulheres assassinadas cresceu 31% segundo o IPEA. O aumento é uma combinação da alta da violência com uma queda nas subnotificações dos crimes. E as maiores vítimas são as negras. Em 2017, 66% das mulheres assassinadas eram negras. Além do racismo, isso é parcialmente explicado pela distribuição geográfica das delegacias especializadas. Em 91% dos municípios, elas simplesmente não existem, e as poucas que têm, ficam em regiões centrais ou de elite. Como grande parte das mulheres negras vive na periferia, o acesso aos órgãos de denúncia é dificultado. Isso vale para todos os tipos de violência, incluindo o abuso sexual. E aí vem a pergunta: se eu for violentada e engravidar, preciso ter esse filho? Hoje em dia não mais. Desde 1940, o aborto é permitido em casos de estupro ou risco à vida da gestante. Em 2012, foi autorizado também quando há anencefalia do feto. Os demais casos seguem criminalizados. Sem o apoio do Estado, as mulheres procuram outros meios de interromper a gravidez.
E aí quem tem dinheiro paga por um tratamento minimamente seguro, e quem não tem, arrisca a vida em cirurgias sem higiene e suporte adequado. A consequência disso é que quase 50% das mulheres que abortam precisam de internação posterior para tratar complicações de procedimentos mal feitos. E isso pode levar à morte. Para as mulheres negras, é ainda mais complicado. Algumas chegam a receber doses reduzidas de anestesia por serem vistas como mais resistentes à dor. Com tantos poréns, é importante estabelecer recortes. Muitas perguntas foram feitas ao longo da história, mas as respostas não são as mesmas para todas. Apesar de existir um objetivo em comum, cada caminho é consequência de um processo histórico desigual. É preciso reconhecer que há mulheres brancas, negras, indígenas, amarelas, LGBTQI+, nordestinas, sulistas, deficientes e muitas outras. Cada uma delas ainda tem lutas a serem travadas, e algumas são maiores do que as outras.